Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre de 2022, esta é a série Vida com Deus. E hoje a lição de número 7 nos traz o tema Lidando com o Dinheiro. Um tema bastante relevante, bastante importante para a vida atual. E nós vamos ver ao longo desta lição, do ponto de vista bíblico, como é que nós devemos encarar e como é que nós devemos lidar com o nosso dinheiro. Antes de darmos início a essa lição, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença em oração, fazemos confissão dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas e clamamos, Pai, pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz. E pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, Pai. Nos limpa, nos purifica, nos santifica e nos dá a direção pelo Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Série Vida com Deus, lição 7, Lidando com o Dinheiro. O texto base desta lição está em Provérbios, capítulo 23, verso 23, que diz assim: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Olha o conselho do sábio. Vamos ler novamente Provérbios 23. Compra a verdade e não a vendas. Nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus. Então, absorva a palavra de Deus, absorva esse conhecimento e não o dispenses, não é? Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência, que são adjetivos, não é? Que são qualidades que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós devemos adquirir e buscar reter esse conhecimento na nossa vida. Por quê? Porque agindo dessa maneira, nós seremos bem-sucedidos nos nossos caminhos. A verdade prática da lição: quando o dinheiro não é dominado como um servo, mas domina como o Senhor, transforma-se num grande e terrível tirano. E quantas são as pessoas que são vítimas disso, não é, irmãos? A pessoa não atenta para aquilo que a palavra de Deus diz, não é? E ela, ao invés de dominar o dinheiro, ela se deixa ser dominada por ele e acaba colhendo realmente amarguras na sua vida. As leituras diárias de segunda a sábado vêm logo a seguir com textos relevantes, não é? Principalmente tirados aí do livro de Provérbios a respeito desse tema que fala sobre dinheiro, não é? A leitura bíblica em classe de hoje está em Provérbios capítulo 6, nós vamos ler dos versículos de 1 a 5, e começa dizendo assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da sua boca, e prendeste-te com as palavras da sua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos e nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então você vê que o sábio
quando escreveu esses versículos, ele estava se dirigindo a uma pessoa que deu o seu nome como fiança por alguém. Então a Bíblia desaconselha, não é, que você seja fiador de alguém. Obviamente que aqui não há nada radical. Por exemplo, se você for assinar como fiador de um aluguel, por exemplo, para uma pessoa de extrema confiança sua, você deve fazê-lo sabendo que amanhã ou depois, se essa pessoa não pagar o aluguel, você vai ter que pagar. Então, você faz ciente disso. Agora, você ser fiador de uma pessoa de fora, que não seja da sua família, uma pessoa desconhecida, uma pessoa realmente que não tem um laço de amizade íntimo com você, a Bíblia condena veementemente. Por quê? Porque sabe que você vai colher dissabores. Então é um dos temas que essa lição nos traz, que está ilustrado lá em Provérbios capítulo 6, e que nós devemos atentar, não é? A questão de ser fiador de terceiros, de pessoas de fora, e assumir esse compromisso como se fosse seu, não é? Então, saiba que certamente você vai colher problemas no futuro. Interagindo entre nós, por dinheiro as pessoas mentem, golpeiam, dissimulam, roubam, matam e etc. Por dinheiro os homens constroem impérios sem prestar atenção na pobreza estabelecida ao redor deles. O apego ao dinheiro é o elemento responsável por muitas tragédias humanas. À luz do ensino de Provérbios, devemos munir-nos de sabedoria divina em relação ao dinheiro para não cometermos injustiças, nem com o próximo e nem com nós mesmos, não é? Cometer injustiças quando se trata de dinheiro, meu irmão, olha, preste bastante atenção, por quê? Porque ou você pode prejudicar alguém ou pode ser prejudicado. Então, o dinheiro é algo que realmente foi constituído, foi feito, não é? Para que nós possamos dominar sobre ele, não é? Para que ele possa fazer com que nós tenhamos uma vida agradável e não o contrário. Se você, por algum motivo, se deixa dominar pelo dinheiro, né, você vai ter uma vida de dissabores. E é bom que nós atentemos ao que a Bíblia nos ensina com relação à administração do dinheiro. Amém? Objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a definir fiador, empréstimo, usura e suborno, decidir usar corretamente o dinheiro e buscar o equilíbrio financeiro. Tópico 1. Cuidado com as fianças e empréstimos. O fiador. O dicionário Aurélio define o fiador como aquele que fia ou abona alguém, responsabilizando-se pelo cumprimento de obrigações do abonado, aquele que presta a fiança. O cristão deve ter cuidado ao afiançar ou avalizar alguém, pois, como diz o sábio, poderá sofrer severamente aquele que fica por fiador de um estranho. Tenha cuidado com seu cartão de crédito e com o famoso cheque emprestado. Esse último, se não houver fundos para cobri-lo, na data da apresentação, você será cadastrado na lista de emitentes de cheques sem fundos. Siga a recomendação do sábio, evite esse tipo de problema e esteja seguro. Então, é o que nós lemos no início da lição. Você ser fiador. Se você se dispuser a ser fiador de alguém, saiba, meu irmão, que você está assumindo uma dívida que não é sua, não é? Então, se você se dispuser a ser fiador por alguém muito chegado seu, algum parente, alguma pessoa da família, ou um amigo que é como um irmão para você, você pode fazer a fiança, porém saiba que você está assumindo aquela dívida, e se aquela pessoa não pagar, se aquela pessoa não honrar o compromisso, é você quem é o responsável. Portanto, a Bíblia diz aí em Provérbios capítulo 11, no versículo 15, que nós acabamos de ler, né? Poderá sofrer severamente aquele que fica por fiador de um estranho, de uma pessoa alheia ao seu círculo de amizade, alheia à sua família, ao seu foro íntimo. Então, meu irmão, preste bastante atenção, porque a Bíblia desaconselha esse tipo de coisa. Amém? Glória a Deus.
2. Empréstimo. O dicionário Aurélio auxilia-nos também na definição do termo emprestar. Confiar a alguém certa soma de dinheiro ou certa coisa, gratuitamente ou não, para que faça uso dela durante certo tempo, restituindo-se depois ao dono. Sobre isso, o conselho encontrado em Provérbios é atualíssimo. Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens como pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Nada há de errado em emprestar ou tomar emprestado, desde que se cumpra o compromisso firmado. Comprou? Pague. Tomou emprestado? Devolva. Quem compra e não paga, toma emprestado e não devolve, age desonestamente para com a pessoa que lhe deu o crédito e desonra o nome do Senhor. Olha que coisa séria. Então, com relação ao empréstimo, você pode fazer um empréstimo? Pode, não é? Você pode emprestar alguma coisa a alguém? Pode, mas a Bíblia é clara quando ela aconselha: não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas, porque se não tem como pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? E quantas pessoas estão nessa situação, irmãos? Às vezes a pessoa não tem como pagar uma dívida, penhorou alguma coisa, alguma joia na Caixa Econômica, alguma coisa do gênero, vai perder aquilo que foi penhorado. Por quê? Porque não pagou a dívida principal. E aí cai naquele princípio que nós já vimos no início da lição. Ela se torna a ser serva do dinheiro e não senhor ou senhora do dinheiro. Então está contra aquilo que a palavra de Deus diz e vai colher as consequências por conta desse mau comportamento em relação ao dinheiro. Amém? Aleluia! Síntese do tópico 1. O cristão deve ter prudência ao decidir ser um fiador ou efetuar um empréstimo. Prudência é a palavra. Prudência, ser prudente com relação a uma decisão a ser tomada. Posso ser fiador dessa pessoa, que é meu irmão, que é do meu fórum íntimo, que é meu parente, que está precisando disso? Se essa pessoa não pagar, eu tenho recursos para poder honrar esse compromisso? Eu tenho recursos guardados num banco, numa poupança, para poder honrar o compromisso e o meu nome não ficar exposto, não é? Tomar um dinheiro emprestado, eu terei como pagar isso depois? O salário que eu recebo como pagamento mensal no meu trabalho, na minha aposentadoria, na minha fonte de renda, é suficiente para que eu possa honrar aquele compromisso? Devo fazer isso ou não? Então, prudência é a palavra. Ser prudente é o que a Bíblia aconselha. Então, pense antes de fazer, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Tópico 2. Cuidado com lucro fácil, evitando a usura. A prática de emprestar dinheiro a juros é bem antiga. A legislação de Deuteronômio capítulo 23 já proibia a prática de se emprestar com usura, que é juros, mas não apenas o dinheiro, também comida e qualquer coisa que se empreste a usura. Os termos hebraicos neshek e nashak aludem a qualquer tipo de cobrança abusiva feita por ocasião de pagamento de dívidas. O princípio de não cobrar juros aos seus irmãos devia ser observado pela nação israelita. Sobre isso, acerca de quem habitaria no tabernáculo do Altíssimo, Davi advertiu solenemente no Salmo 15. A legislação brasileira prevê que o crime de usura ou agiotagem ocorre quando os juros cobrados por particulares forem maiores do que os praticados pelo mercado financeiro e permitido por lei. Portanto, agiotagem é crime e é pecado. Amém? Ora, irmãos, esse é um tema muito sério. O que é que nós devemos fazer? Qual é o posicionamento que nós devemos tomar quando nós observamos que numa eventual negociação financeira existe essa usura, que é a cobrança abusiva de juros? Simplesmente se afastar e não fazer. Essa é a nossa posição. Não faça, simplesmente não faça negócio com uma pessoa
na qual você observa que naquela negociação existe a prática da usura, que é a cobrança abusiva de juros. Por quê? Você vai pagar aquele capital 2 ou 3 vezes. Então, você nota que é um absurdo certas cobranças que existem no mercado financeiro. E a Bíblia aconselha, cuidado com a usura. Por quê? Porque sabe que se às vezes a pessoa assumir um compromisso financeiro aonde houve esse pecado, esse erro, não é? Esse crime de agiotagem, então a Bíblia alerta que, porque nós não vamos conseguir pagar. Então não faça, se afaste, não faça, agradeça, muito obrigado, até logo, passe bem e parta para outra. Deus vai abrir uma porta onde você vai conseguir levantar o recurso que você precisa sem se submeter a esse tipo de agiotagem. Amém? Aleluia! Síntese do tópico 2. A Bíblia rechaça a prática do lucro fácil que advém da usura e do suborno. Então, prestar muita atenção com relação a isso. Tópico 3, uso correto do dinheiro. 1. Para promover valores espirituais. Um dos melhores conselhos sobre a promoção dos valores espirituais pode ser encontrado em Provérbios, no livro de Provérbios. Compra a verdade, não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Provérbios 23, 23. Aquilo que é eterno custa caro e por isso poucos têm interesse nesse investimento. Para Judas, foi mais fácil vender Jesus do que se desfazer da sua cobiça. O mesmo aconteceu com os irmãos de José. Venderam-no para o Egito por um punhado de dinheiro. Hoje, muitos crentes estão negociando a sua herança espiritual e moral, trocando-a por coisas pecaminosas. Adquira somente o que glorifica a Deus e honra o Evangelho de Cristo. Então você tem que ter inteligência, não é? E espiritualidade até na hora de você comprar e vender, não é? Aquele negócio que você está fazendo vai glorificar a Deus ou vai envergonhar o nome do Senhor? Então temos que prestar atenção nisso, porque nós temos que saber e nós temos que ter ciência a cada momento da nossa vida que nós fomos comprados de volta para Deus, não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Nós pertencemos a Deus e nós carregamos em nós mesmos um título, que é o título de discípulos de Jesus Cristo. E nós devemos copiar em tudo ao nosso Mestre. Nós devemos em tudo, em todo o comportamento da nossa vida, exaltar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Portanto, se numa negociação financeira você observar e notar que o nome do Senhor pode ser envergonhado através da sua vida, porque você é um embaixador de Jesus Cristo nesse mundo, se você notar que o nome do Senhor pode ser envergonhado, não faça, irmãos, não faça essa negociação. Sai fora disso, ore a Deus, peça a Deus para abrir a porta de um negócio que realmente onde o nome do Senhor possa ser glorificado para você, e não naquele negócio onde o nome do Senhor possa ser envergonhado. Amém? 2, para promover o bem-estar social. Então, devemos usar para promover os valores espirituais e também para o bem social, bem-estar social, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, a pessoa que está realmente passando por momentos de tribulação em sua vida. Síntese do tópico 3. O conselho bíblico diz que o uso do dinheiro deve promover valores espirituais e o bem-estar social. Glória a Deus por isso, aleluia. Tópico 4. Buscando o equilíbrio financeiro. Buscando a suficiência. Em Provérbios 30, o sábio ensina o sentido de ter uma vida financeira suficiente, isto é, nem pobreza e nem riqueza. Esse ponto de equilíbrio define bem o que é ter uma vida próspera na perspectiva bíblica. É ter a suficiência, como ensinou o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Essa suficiência mantém a nossa vida equilibrada. Ela não permite o muito tornar-se em excesso e nem o pouco virar escassez. Atentemos ao conselho do sábio. Amém? Glória a Deus. Então, nem pobreza e nem riqueza. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, que as minhas necessidades, a necessidade da minha família seja suprida.
que eu tenha o suficiente para ter uma vida em paz, que eu tenha o suficiente para ter saúde, não preocupações, que eu tenha o suficiente para suprir as necessidades da minha família, para ter o pão sobre a minha mesa. Essa deve ser a nossa oração. Agora, aquela pessoa que está buscando constantemente o enriquecimento, de qualquer maneira, quer acumular, essa pessoa acaba por não dormir, por não sossegar. Então, a Bíblia chama de louco, amanhã pedirão a sua alma, e aquilo que você tem acumulado, não é? Para que servirá? Então, meu irmão, pense bem no método, na maneira como você usa os recursos financeiros que Deus disponibilizou para você, não é? E o contrário também, a pessoa que tem escassez deve orar ao Senhor para dar sabedoria, para dar direcionamento no uso dos recursos financeiros, para que amanhã ou depois não venha passar por privações e não venha a envergonhar o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Síntese do tópico 4, vida financeira equilibrada se caracteriza quando o muito não se torna excesso e nem o pouco se torna escassez. Amém? Glória a Deus. Conclusão. A presente lição mostrou-nos que, embora o dinheiro seja algo essencial à vida, não é o mais importante. Há outros valores mais importantes do que ele. É necessário, portanto, buscarmos um viver equilibrado com resultado da obediência aos princípios da palavra de Deus. Ou seja, resumo da ópera, irmãos, observar a palavra de Deus em todos os sentidos da nossa vida. Porque a Bíblia é um livro completo. Ela tem realmente ensinamentos para todas as nuances da nossa vida, inclusive na área econômica, financeira. Então, busque ler o livro de Provérbios, busque ler, não é, sob a direção do Espírito Santo, ou seja, ore antes de começar a ler, peça ao Espírito Santo para te orientar, e Deus vai falar contigo, Deus vai te direcionar, Deus vai te mostrar o que é melhor para você ou o que não é bom para você e para sua família, e você realmente vai viver uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida financeiramente estável, para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Logo em seguida aí na lição, nós vamos ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema, que é um tema relevante, é um tema realmente atual, um tema que diz respeito a cada um de nós e nós devemos buscar absorver esse conhecimento. Amém? Glória a Deus! Vamos orar? Aí aonde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez em oração nós estamos na Tua presença e queremos, Pai, te agradecer por essa lição de número 7, que nos ensina a lidar com o dinheiro. Espírito Santo, em nome de Jesus, que esse meu irmão, essa minha irmã que está orando comigo nesse momento, tenha a sua direção, Pai, a cada decisão que ele deve tomar, que ela deve tomar em sua vida, especificamente na vida financeira, que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa nos abençoar e que a nossa vida financeira, a nossa vida econômica, a nossa vida profissional, a nossa fonte de renda venha ser motivo de glorificar o nome do Senhor e não envergonhar ao Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor por essa lição de número 7, que realmente você tenha interesse em absorver o conhecimento da palavra de Deus em todos os sentidos da vida e desta vez nós vimos com relação ao uso correto do dinheiro. Que o Senhor abençoe, que o Senhor realmente te dê a direção e que você seja uma pessoa inteligente do ponto de vista espiritual para fazer bom uso dos recursos financeiros que o Senhor coloca na sua mão. Amém? Aleluia! Erga suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a rica e maravilhosa comunhão do Santo Espírito da promessa seja agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo para que você tenha da parte do Senhor a sabedoria, o conhecimento para lidar com a sua vida financeira e que através do uso correto do seu dinheiro, dos seus recursos financeiros, você possa honrar o nome do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai,
do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.